Pessoal, a gente vai falar sobre mandado de injunção, certo? Que é um remédio constitucional previsto então aí no artigo 5º também, perfeito? Então vamos falar dele agora. Então olha só, está previsto no artigo 5º, inciso 71, conceder-se-á mandado de injunção, então é o nome do remédio, é mandado de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e de prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e à cidadania. O que é importante aqui? Norma, então tem o que? Uma lacuna. Tem uma lacuna ou uma falta de norma. A minha pergunta é: qual norma? Pode ser constitucional? Resposta: não. Qual norma? Norma legal. Perfeito? Então aqui é uma questão que exige um conhecimento aí mais apurado do aluno, certo? Do candidato. Por quê? Veja só, vamos entender então o porquê. Então, há na previsão, há outra situação, previsão, o que? Constitucional do que? De direitos e garantias. Então veja, aqui ó, liberdades, direitos e liberdades constitucionais. O que significa dizer isso aqui? Que esses direitos estão à previsão de constitucional de direitos. Ou seja, não são direitos e garantias não é nem garantia, né? Prerrogativas. Vamos arrumar isso aqui já então. Então, direitos e liberdades, vamos pôr aqui. Então, direitos e liberdades não são direitos e liberdades legais, ou seja, previstos nas leis ou infraconstitucionais, perfeito? Então, somente direitos, somente os previstos na Constituição Federal. Esse aqui é um detalhe importante. Outra observação, vamos por aqui. Outra observação. Se é um direito ou uma liberdade constitucional que eu preciso de uma norma, que essa norma não foi editada, então essa norma, esse direito é de norma de eficácia, o que? Limitada. Ou seja, eu preciso de que? De uma lei para garantir esse direito. Ok?
Então eu preciso de uma lei. Então a falta da norma regulamentadora, qual norma regulamentadora? A norma regulamentadora então vai ser uma lei. Olha, eficácia limitada, então vai ser uma lei, perfeito? Então são direitos e garantias, aliás, direitos e liberdades constitucionais, então somente os previstos na Constituição Federal, e a norma que a Constituição fala que existe essa falta, essa norma é uma norma que legal, perfeito? O que mais seria interessante? Seria isso. Vamos lá. Então, se o indivíduo perceber então a omissão governamental, está inviabilizando o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania, poderá utilizar então o mandado de injunção, como nós falamos aí. Então, se o direito estiver previsto não na Constituição Federal, mas em norma infraconstitucional, não cabe o mandado de injunção, como nós falamos agora. Então, os direitos e liberdades devem ser previstos na Constituição para que ocorra para o cabimento aí do mandado de injunção. Importante isso. Pressupostos de cabimento do mandado de injunção. Então, a falta de norma regulamentadora de eficácia limitada, então, como nós já falamos agora. Então, regulamentador de eficácia limitada, definidor de princípios programáticos. Ou falta de norma regulamentadora de normas constitucionais, definidor de princípios institutivos ou organizativos de natureza mandatória ou impositiva. Então, a natureza do mandado de injunção, ele tem uma natureza impositiva ou mandatória, perfeito? E a inviabilização do exercício de um direito ou liberdade constitucional. Então, pressuposto para cabimento do mandado de injunção, uma inviabilização do exercício do direito ou liberdade constitucional por falta de uma norma regulamentadora, perfeito? E também tem que ter um transcurso de prazo razoável para a elaboração da norma. Então, as normas definidoras do princípio institutivo ou organizativo são aquelas que a Constituição estabelece regras para a criação, certo? Estruturação e organização de órgãos, entidades ou institutos ou define regras sobre seus agentes mediante lei. Por exemplo, a lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Então aí é uma regra para a futura criação, então princípio institutivo ou organizativo. Já os princípios programáticos são aquelas que a Constituição estabelece princípios e diretrizes a serem cumpridos futuramente pelos órgãos estatais, legislativos, executivos, jurisdicionais e administrativos, visando a realização dos fins sociais do Estado, ok? Então, princípios programáticos são uma visão de futuro do Estado, perfeito? Então, seria isso. Então, o STF antigamente ele declarava uma mora legislativa, ou seja, uma demora na edição da lei que supria a lacuna da norma regulamentadora faltante prevista na Constituição Federal que garantia esse direito, perfeito? Então, apenas declarava mora em editar lei que regulamentasse determinado direito. Essa posição era classificada como não concretista, certo? Tinha pouca efetividade para o impetrante do mandado de injunção, pois a norma constitucional permanecia não regulamentada e o exercício do direito obstado, certo? E não poderia o poder legislativo, o poder judiciário impor ao poder legislativo a obrigatoriedade da edição da lei, perfeito? Então o STF, o Supremo, declarava o órgão faltoso em mora e aguardava que o próprio órgão editasse a norma faltante, e isso nunca acontecia. Exemplo, a norma aí da direito à greve do servidor tem mais de 20 anos.
A partir de 2007, isso aqui é importante, o STF passou a adotar em alguns casos a corrente concretista, certo? Do mandado de injunção, em que a própria decisão é capaz de viabilizar agora, vai viabilizar o direito e afastar a lesividade da inércia do legislador, indicando a norma ou mesmo criando a norma, que se dará concretude ao comando constitucional. Isso daqui é muito importante. Alguns autores defendem que o STF não pode criar norma porque estaria usurpando uma função de editar lei que não é dele, certo? O CESP tem entendido que o STF pode criar norma. Então é esse posicionamento que você vai ter que levar para a tua prova. Então ele substitui inclusive o Congresso, o STF. Então é esse posicionamento do CESP que você tem que levar para a prova. Eu trago umas 3 ou 4 questões relacionadas a esse assunto aí nas questões. Você vai ver como caía e como hoje cai, certo? Então antes e após 2007 aí, como que o CESP tem cobrado. Então, exemplo, 3 mandados de injunções aí, certo? 3 mandados de injunção, nos quais se discutiu o direito de greve do servidor. Então, o primeiro, o STF firmou o entendimento que, até que seja elaborada a lei específica reclamada pela Constituição, os servidores poderão exercer o direito de greve obedecendo seu regramento da lei de greve do setor privado, adotando então a função aí, portanto, a teoria concretista individual para o caso, certo? Outro de caráter mandamental e não simplesmente declaratório no mandado de injunção. Então a característica do mandado de injunção caiu na prova, ele tem um caráter mandamental, perfeito? Então o STF decidiu caber ao judiciário, por força do disposto do artigo 5º, inciso 71, parágrafo 1º da Constituição Federal, não apenas emitir a certidão de omissão de poder, incumbindo de regulamentar o direito de liberdades constitucionais. Então, regulamentar o direito de liberdades constitucionais, a prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, mas viabilizar, no caso concreto, o exercício deste direito, afastando as consequências da inércia do legislador. Então ele vai afastar as consequências da inércia do legislador. Então, na espécie impetrante auxiliar da enfermagem, pleitava então fosse suprida a falta de norma regulamentadora, que se refere aí ao artigo 40, parágrafo 4º, a fim de possibilitar o exercício do seu direito à aposentadoria especial, haja vista ter trabalhado por mais de 25 anos em atividade considerada insalubre. Ou seja, aqui ele está trazendo que um caráter mandamental para o poder, para regulamentar então as liberdades constitucionais, as prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, mas viabilizar. Então ele está dizendo aqui, ó, vamos viabilizar o caso concreto, afastando, portanto, aí a inércia do legislador. Estão deixando o legislador de lado e estão legislando. Então essa aí é a posição do STF hoje, pelo amor de Deus. Cuide com isso, é uma questão polêmica, mas é isso que o STF tem entendido agora. Beleza, meu povo? Era isso do mandado de injunção. Vamos para as questões, vocês vão ver como cai aí. Tranquilo? Um abraço e fique com Deus.